Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou a professora errante, e nesse vídeo a gente vai continuar nossa leitura do capítulo 3 do Pequeno Príncipe. Espero que você esteja gostando da leitura. Deixe um comentário a sua opinião, dá um like, compartilha comigo o seu, e não se esqueça de se inscrever no canal. Então, dito isso, vamos logo para a leitura. Capítulo 3. Levei muito tempo para compreender de onde viera. O príncipezinho, que me fazia milhares de perguntas, não parecia sequer escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso e foram pouco a pouco revelando tudo. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião, não vou desenhá-lo aqui, é muito complicado para mim, perguntou-me bruscamente: Que coisa é aquela? Não é uma coisa, aquilo voa. É um avião. O meu avião. Eu estava orgulhoso de lhe comunicar que eu voava, então ele exclamou: Como? Tu caíste do céu? Sim, disse eu modestamente. Ah, como é engraçado. E o príncipezinho deu uma bela risada, que me irritou profundamente. Gosto que levem a sério as minhas desgraças. Em seguida acrescentou: Então tu também vens do céu? De que planeta és tu? Vislumbrei um clarão no mistério de sua presença e interroguei bruscamente. Tu vens de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Balançava levemente a cabeça considerando o avião. Hum, é verdade. Nisto aí, não podes ter vindo de longe. Mergulhou então num pensamento que durou muito tempo. Depois, tirando do bolso o meu carneiro, ficou contemplando seu tesouro. Poderão imaginar que eu ficava intrigado com aquela semi-confidência sobre outros planetas. Esforcei-me então por saber mais um pouco. De onde vens, meu bem? Onde é tua casa? Para onde queres levar o meu carneiro? Ficou meditando em silêncio e depois respondeu: o bom é que a caixa que me destes poderá de noite servir de casa. Sem dúvida, e se fores bonzinho, darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca. A proposta pareceu chocá-lo. Amarrar? Que ideia esquisita. Mas se tu não amarras, ele vai embora e se perde. E meu amigo deu uma nova risada. Mas onde queres que ele vá? Não sei, por aí, andando sempre pra frente. Então o príncipezinho observou muito sério. Não faz mal, é tão pequeno onde eu moro. E depois, talvez com um pouco de melancolia, acrescentou ainda. Quando a gente anda sempre para frente, não pode ir mesmo longe. Então, assim como a gente fez no capítulo 2, eu achei interessante começar o capítulo 3 tomando um pouco do que aconteceu no capítulo passado, né? Então, no capítulo passado, a gente teve o episódio dos Três Cordeirinhos, onde o príncipe via através da caixa, né? E falava sobre como que você tem que enxergar as coisas, como você tem que ter criatividade, mas não apenas pensar em coisas imaginativas, mirabolantes, mas sim ter uma projeção do que você quer, entender melhor o que você almeja, certo? E também, obviamente, mostrando que ainda assim pode existir um egoísmo quando se fala com a pessoa, né? E aqui é interessante porque é deixado mais explícito ainda esse conceito. Como eu disse pra vocês, já li esse livro, então muitas coisas que eu vou falando nos capítulos iniciais, eu tô me baseando nos capítulos futuros, mas não explicitamente citando eles, né? Então, eu acho interessante aqui que quando o Pequeno Príncipe ele começa a conversar de fato com o aviador, né? Ele percebe que tem o avião ali, ele começa a olhar em volta, mas percebe que tem mais coisas além dele, além do seu carneiro, né? E perguntando sobre o avião, né? O aviador fica brabo que ele dá risada da desgraça dele, né? Ele fala que tem levado as desgraças dele muito a sério. O que, de certa forma, eu entendo. Tem muitas pessoas que gostam, que levem suas desgraças, seus infortúnios a sério, né? Pessoalmente, eu não sou assim. Se acontecer uma coisa ruim comigo, eu vou fazer piada durante uma semana. Uma vez eu caí, eu tava vindo correndo, e daí eu virei uma esquina e tinha muito mato, assim. E no meio daquele mato tinha uma pedra. Só que a pedra tava, tipo, meio que na lateral, sabe? E daí eu corri. Quando eu corri, eu virei muito brusco, eu enrosquei meu pé na pedra e eu caí no chão. Só que eu não caí, tipo, tropeçando. Eu caí, tipo, meu corpo foi pra frente e meu pé ficou pra trás. E eu caí de barriga no chão, né? Assim, sabe? E daí eu derrubei todas as minhas coisas, tava de mochila, né? Nossa, todas as coisas que estavam no bolso, moeda, terço, celular, o meu óculos, minha garrafa, meu guarda-chuva, as coisas da minha mochila ali, tudo saiu voando. E eu, pessoalmente, eu fiz piada que eu parecia o Sonic quando eu leva dano, né? Porque ele leva dano, cai no chão, né? E derruba todos os anel dele ali. Eu tava parecendo o Sonic. E eu tiro sarro das minhas desgraças, então pra mim é bem natural isso. Mas tem pessoas que não gostam disso, né? Como aviador, ele gosta que leve a sério, né? E talvez o Pequeno Príncipe ele não percebesse isso, né? Acabou sendo, de certa forma, um pouco insensível, né?
Mas não tá errado, eu entendo ali os 2 lados. Eu acho que é só uma questão de não compreender muito bem um ao outro, sabe. Mas não tem propriamente um erro intrínseco nisso, pelo menos até onde eu vejo, né. É só formas diferentes de lidar com os problemas, né. E aqui ele ressalta, né, que o menino ele fazia muitas perguntas, mas não tinha a menor disposição para responder nenhuma dele, pelo menos não diretamente, né. E, de novo, reforçando, o Pequeno Príncipe é egoísta e a solução do aviador para conhecer mais o príncipe é ser mais egoísta ainda e fica pensando, tá, eu quero saber mais sobre esse guri aqui, então o que eu vou fazer vai ser fazer várias perguntas para ele e me interessar pelas coisas que ele gosta, etc, para que eu possa ter um vínculo com ele e assim descobrir o que eu quero, sabe? Então, até interessante ver que ele tá sendo egoísta assim, certo? Ele não tá sendo de nenhuma forma altruísta ali, e isso não é ruim. O altruísmo não é necessariamente bom, assim como o egoísmo não é necessariamente ruim, sabe? Acho que fica interessante pontuar isso aqui, né? E vejamos o que mais. Tem minhas coisas anotadas, tá? Então se eu parar é por causa que eu tô lendo minha anotação aqui do que eu leio, né? Ahn, e outra coisa que eu acho que é interessante também é quando o Pequeno Príncipe ele tenta interagir com o aviador ou com outro personagem, né? Você percebe que ele não entende muito bem como eles funcionam, como que eles pensam. Eu acho que, eu acho que isso se deve não necessariamente só por isso que eu vou falar, mas principalmente por isso, que é que ele vivia sozinho, né, ele só tinha a companhia da Rosa e ele vai ver que vai dar errado no futuro, né, porque só pensa nele, ele só vive a vida pra ele, quer fazer suas coisas, suas obrigações e não pensa nos outros, né, nas necessidades dos outros. Então, acho que é um pouco disso que ele é meio rude, só que sem querer, né, ele não é rude de propósito. Hã, e para criar esse vínculo, né, eu acho interessante que o aviador ele fala: "Não, eu vou te dar uma corda aqui, vou te dar uma estaca, tal", e o Pequeno Príncipe de novo debocha, porque ele não entende por quê, né. Pra ele é inútil, porque de fato, né, assim, falando matematicamente, né, a casa do Pequeno Príncipe era uma esfera, né, então deixa eu pegar aqui, ó, imagine que a casa dele fosse como se fosse esse cubo mágico, que eu nunca termino, nunca vou contar por quê. Mas imagine que a casa dele é isso aqui, né, então se ele tá aqui em cima e ele anda aqui, anda aqui, anda aqui, ele vai dar a volta e volta no mesmo lugar, né. O que acontece no planeta Terra também. Só que como o nosso planeta é muito grande, a gente não consegue, perceber isso, né, isso não é um problema pra gente. Eh, não tem um problema que as pessoas falam: "Nossa, eu andei muito hoje e acabei dando a volta no planeta". Não, mas para um lugar suficientemente pequeno, né, isso pode ser um problema. Então, é meio que isso, sabe. Isso até me lembra aquela situação do Dragon Ball Z, que tem o eu não personagem, mas quando o Goku morre, ele vai para o planeta do céu lá no fim do Caminho da Serpente lá. Se eu estiver falando bobagem, por favor, me desculpe, eu não assisto Dragon Ball, eu só sei dos meme e coisas que eu acompanho pontualmente, tá. Mas eu sei que tem um planeta lá onde ele treina lá, acho que é o Senhor Kaiô que mora lá. E é engraçado porque tem uma estrada, tipo, o negócio tem uma estrada e a estrada só dá volta no planeta e volta. Eles ficam pensando que isso é muito ridículo, porque as estradas têm que levar até algum lugar e não levar para o mesmo lugar de sempre. Então, tipo, se tivesse pelo menos uma casa do outro lado ou um celeiro, algo do gênero, ainda seria útil, mas por que que tem aquilo dali, né? E é meio que isso que ele fala, andando sempre à frente, você não vai pra lugar nenhum, né? É uma piada topológica, de certa forma. Isso fala do planeta dele, né? Isso fica claro por causa que ele ressalta a todo momento essa questão do asteroide dele. Mas isso aqui também deixa claro a tentativa que ele vai ver no futuro dele apenas ficar fugindo dos problemas dele. Porque, vou abordar mais isso lá no futuro, mas meio que essa jornada dele é ele fugindo da responsabilidade dele com a Rosa, sabe? E ele fica com saudade, enfim, tem todo o arco dele, né? Mas ele tá sempre tentando andar em frente, mas se você apenas olhar e andar pra frente e não aproveitar o caminho, ficar apenas pensando no final, você não aproveita nada, sabe? A vida não é só chegar no objetivo e também não é só o caminho que você pega. É o caminho que você pega em direção ao objetivo. Isso pode parecer só bobagem, tipo, nossa, ele só juntou o melhor dos 2 mundos ali, só pra não ter nenhum problema. Mas, cara, é realmente isso mesmo. Porque você quer ter um objetivo bom, você quer chegar num lugar onde você tem uma história bacana, mas apenas ficar focando na tua história te desanima, você não consegue fazer nada. Então a solução disso é você olhar para o caminho que você tá fazendo, aproveitar as pessoas do caminho, sabe? Você vai perder pessoas durante o caminho, pessoas vão deixar de falar com você, às vezes por mal entendido, às vezes por
as pessoas ficarem ocupadas nos projetos, às vezes por causa que as pessoas não estão em um bom momento. Então você tem que aproveitar o momento, aproveitar cada momento que você tá com cada pessoa, sabe? Aproveitar cada coisinha legal que você consegue tirar, sabe? Aproveitar também as frustrações que são oportunidades de você melhorar, sabe? Tudo isso é muito interessante. E focar num objetivo final, que é como que você quer se transformar, qual que é o teu objetivo de um personagem final pra você, sabe? Como você gostaria de ser. Buscar um ideal seu, que talvez você nunca vai alcançar, mas pelo menos tentar chegar o mais próximo daquele ideal, sabe? Então, acho que é isso, né? Se a gente ficar apenas olhando, apenas tentando andar em frente, a gente não vai a lugar nenhum, né? E aqui eu gostaria de trazer mais uma coisa, né? Que não tá explícita assim nesse texto. Vocês podem também criticar falando que eu já tô inventando moda, e é o negócio da caixa lá do outro. Eu aceitarei de peito aberto essa crítica. Mas aqui perceba uma coisa. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas parece que o Pequeno Príncipe ele não liga de cair no planeta Terra, porque pra ele isso é bom. E eu falo que isso é bom no sentido que é proveitoso, que é legal, sabe? Então, quando o Pequeno Príncipe ele cai no planeta ali, começa a diversão dele, conhece novas pessoas, ele tem uma experiência nova, ele, se não me engano, lá pra frente, eu não lembro exatamente qual capítulo, acho que capítulo 12, uma coisa assim, 12, 14. Ele tá no alto da montanha, vê que o mundo é belo, etc. Eu lembro de uma imagem dele em cima do morro lá. Ele acha que o dele é bom. Então, quando o aviador fala, nossa, eu caí do céu, ele acha que é uma coisa boa, acha que é uma coisa divertida. Ele não entende que aquilo é um problema, sabe? Provavelmente. E nisso me deu aquele estralo que eu falei com minha amiga sobre uma questão de empatia, sabe? Cara, eu não pensei nisso dessa vez, eu já pensei nisso muitas outras vezes e eu refinei até conseguir chegar nesse ponto, né? E ouvindo as pessoas também me ajudando a complementar essa minha análise. E empatia, cara, não pode ser um sentimento. Normalmente as pessoas acham que ser empático é ter muita ligação sentimental, etc. E tem muitas pessoas que são mais racionais que não gostam da palavra empatia por causa disso, porque é só um jeito de você dizer que você tem que validar todos os procedimentos da pessoa. E de certa forma, às vezes é usada assim, não vou tirar a razão de vocês se falam isso. Mas, cara, empatia não pode ser um sentimento. Pela própria aplicação que você quer dar pra empatia. Se você olha pra uma pessoa e fala o seguinte, ó, cara, você quebrou tua mão, né? Putz, cara, deve ser complicado, né? Eu já quebrei minha mão, eu sei o que você tá passando. Você tá sendo qualquer coisa menos empático. Porque você não tá se colocando no lugar da pessoa. Você tá lembrando você que passou naquele mesmo tipo de situação. Então, na prática, o que tá acontecendo ali é que você tá se projetando na pessoa, sabe? Então, por exemplo, uma mãe, ela perde um filho. E outra mãe que perdeu um filho também vem e fala: Nossa, eu compartilho da tua dor, eu sei como que está passando e tal. Assim, é um apoio válido, né? Não vamos falar que é falsidade nem nada. Mas, assim, né? Você tá pensando em você, provavelmente. Você não tá pensando na pessoa ali. Agora, quando você não perde um filho, quando você não quebra uma mão, e você quer dar um suporte para aquela pessoa, como você não passou por isso, você tem que fazer um exercício racional do que tá acontecendo, pensando, nossa, cara, se a pessoa perdeu um filho, né? Tipo, a mãe, tipo, nossa, passou tempo no ventre dela ali, ela sentindo a criança se mexer, ela sentiu o coraçãozinho bater, ela pegou no colo depois de toda aquela dor do parto, as primeiras fraldas, doença, primeiros passos, toda a confiança que teve, ligação na amamentação, é, se vestir, toda a confiança que colocou, e agora tá vendo a pessoa no caixão, né, cara? Porra, como que é triste uma mãe, ela enterrar o próprio filho, né? Devia ser o contrário, o filho devia enterrar a própria mãe, né? Tipo, dar um descanso, né? Até fica aquela tirinha bonitinha de a mãe pega a criança no colo, a criança cresce, ambos ficam de pé uma do lado da outra, e depois a mãe a pega no colo pela filha, né? Ou pelo filho, por causa que ficou velha, né? Então, qual que é uma relação mais bonita? Quem tá pensando na sua própria dor, né? Ou quem tá tentando se colocar no lugar da pessoa, sem pensar em si mesma, mas pensando no que aquela pessoa passou. Você percebe que o que a gente quer falar com empatia, aplicação prática de empatia, o que tudo a gente acha de legal em empatia, na verdade é a segunda aplicação, é a aplicação racional. Então eu digo, cara, empatia necessariamente é. Isso não é uma opinião, isso é uma constatação, tá? Empatia necessariamente é um esforço racional, entende? Você até pode passar por uma coisa, de certa forma se projetar tal, e ter empatia por um esforço racional, certo?
Mas somente o esforço sentimental não te leva à empatia, certo? Ele pode dar uma compreensão, pode dar uma disposição com a pessoa, sabe? Isso pode, mas não uma empatia no sentido que a gente pensa, certo? E por que eu digo isso, cara? Por causa que a gente pensa no nosso próprio umbigo. Nós somos egoístas. Isso é bom, e muitas vezes, mas às vezes isso pode ser deturpado e virar ruim. E por que eu digo isso? Porque quando as pessoas usam empatia, muitas vezes as pessoas que defendem ser empáticos, etc., elas dizem, se coloca no lugar do outro. Mas quando elas fazem isso, elas só geram caos. Por causa que elas colocam a si mesmas agora no lugar do outro, que ela não conhece a história. E isso vai parecer muito relativismo, mas eu juro pra vocês que não é relativismo. Que é assim, de certa forma as pessoas elas são sim um produto da realidade que elas contemplam, certo? A realidade é objetiva, mas certas situações acontecem em mais lugares do que outros, certo? Então, às vezes é muito fácil você julgar uma pessoa falando, cara, essa pessoa aqui é muito fria, essa pessoa aqui não se apega com os outros, as pessoas morrem em volta dela, ela não liga, ela é muito desapegada, ela não toma cuidado dos outros, sabe? Ela só é muito mais pragmática, quer resolver as coisas, sabe? É muito mais fechada, não se abre com ninguém. Muito fácil dizer isso. Mas e se essa pessoa, ela, sei lá, ela cresceu num cenário de guerra, ela perdeu os pais, perdeu as pessoas que amavam, sabe? Tipo, viu pessoas serem violentadas fisicamente, psicologicamente, entendeu? Então, cara, é muito fácil você simplesmente julgar as pessoas, sabe? Colocando elas dentro do teu modelo mental, dentro do que você entende como uma resolução adequada. Mas provavelmente aquela pessoa ela acredita nas coisas que acredita por causa que é o ambiente que ela foi exposta, sabe? Se ela foi exposta a um ambiente onde ela precisava ficar mais silenciosa para não ser punida injustamente, como por exemplo vários locais que não garantem direitos fundamentais, né? Por exemplo, de opinião, etc. Então, é normal para essa pessoa ela ficar mais quieta, sabe? Ela não expor suas opiniões, não enfrentar tanto. Você pode falar, não, essa pessoa é covarde, ela não tá querendo se posicionar e tal. Mas, cara, talvez essa pessoa, ela tenha os motivos dela. Ela só tá reagindo aos incentivos que ela foi exposta, né? E eu digo isso como alguém que é completamente oposto a isso, sabe? Eu sou oposto a isso que eu tô falando pra vocês, sim. A forma de agir. Mas eu consigo entender as pessoas que agem dessa forma, sabe? É importante fazer essa distinção. Então a gente não pode ficar apenas nessa ideia de, não, eu vou me colocar no lugar da pessoa, mas eu agora vou pensar em como eu ajo no lugar dela. Como se acontecesse com você, o que você faria, sabe? Mas e se você passar pelas mesmas coisas que ela? Será que você não cometeria o mesmo erro? Você não pensaria em mesmas coisas? Sabe? Porque assim, você, obviamente, é teu corpo. Você tem uma alma, você tem uma essência dentro de você que faria você ser diferente daquela pessoa. Você não ia ser um pra um com ela. Você seria diferente. De fato. Concordo com você, se você acha isso. Mas você seria diferente se você tivesse em outra época. Eu, do jeito que eu sou um fruto, por exemplo, da minha crença em Jesus Cristo. Então, se eu nascesse antes de Cristo, eu não conhecesse Cristo, ia ser diferente. Eu dependo um pouco, minha personalidade, a forma de pensar, a forma de me portar, herança dos gregos, de Sócrates, Platão, sabe? Eu gosto da forma como Pitágoras fazia as demonstrações dele. Então, assim, eu também devo parte da minha personalidade às resoluções matemáticas, a forma como consigo pensar. Tudo isso depende do tempo histórico que eu tô também, sabe? Eu sei que isso pode parecer papo de maluco ou de relativista, mas, cara, eu dependo também, não exclusivamente, mas eu também dependo do tempo histórico que eu tô. Então, será que eu seria a mesma pessoa se eu vivesse na Idade da Pedra ou na Idade do Bronze, do Ferro, Idade Média, Revolução Francesa? O que que eu seria, entende? Eu seria uma pessoa diferente. Eu dependo da época que eu tô, eu dependo do lugar onde eu tô, eu dependo das pessoas que estão em volta de mim, sabe? Então, a gente é extremamente egoísta, pensando, não, eu vou me colocar no lugar do outro, mas eu agora. Eu defendendo liberdade, liberdade de expressão, eu defendendo a forma de resolver problemas como eu acredito, a minha crença, independente de qual crença seja, só que em outro tempo histórico. Cara,
essas crenças não existiam ou não eram tão fortes, não eram tão acessíveis, não tinha esse desenvolvimento naquele tempo histórico. Então, não, você só tá, tipo, se iludindo, sabe? E no fim das contas, isso meio que é aquela ideia de o mundo gira em torno de mim, sabe? O mundo deveria adotar minha solução de problemas porque eu sou muito bom em resolver problemas e eu resolveria todos os problemas do mundo, eu sou maravilhoso, incrível. Se as pessoas me ouvissem, não teria mais tanto caos no mundo, sabe? Eu tenho todas as soluções. Talvez é um pouco disso, sabe? Então, quando eu digo sobre empatia, né? Eu falo justamente sobre essa ideia de tente pensar por que a pessoa tá pensando assim, sabe? E eu aplico isso na minha vida. Tem pessoas que têm opiniões completamente absurdas, sabe? Mas eu não vou falar, cara, você só é burro, mau caráter. Tem pessoas que de fato são. Não posso mentir. Mas a maioria não. Tipo, 99% não é. 90% não é, sabe? Se você explicar as coisas pra pessoa, se você conseguir entender o porquê ela tá defendendo aquilo, entender o cerne do que ela tá defendendo, cara, você deixa de ter um inimigo, você ganha um aliado. E aquela pessoa, ela é tão bem intencionada quanto você, sabe? Então, tente pensar no porquê ela tá pensando assim, por que ela acha importante, sabe? Por que ela defende aquilo? E realmente tem empatia. Não empatia que algumas pessoas relativistas pregam de valide todo o sentimento da pessoa e não questione nada, tudo que a pessoa fala é válido, mas empatia de uma caridade de você confrontar a pessoa, tentar compreender ela e junto com ela buscar uma alternativa, sabe? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer coisa deixa nos comentários aqui se você concorda ou discorda. Eu realmente adoraria ouvir o que vocês têm que falar, ou ler, né? Não tem áudio, infelizmente, ainda no YouTube. Ahn, Deixa o like se você gostou, se você não gostou, deixa o dislike, eu gostaria de saber realmente o feedback de vocês. Aceito sugestão de livro nos comentários também, caso você tenha interesse. Se inscreve no canal para participar aqui, para poder ver os outros vídeos. Isso realmente ajuda bastante gente, dá pra ver quem tá crescendo e tá indo pro caminho certo. Espero que vocês tenham gostado. Eu adoro a companhia de vocês que vêm ver meu vídeo aqui. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau.